Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria que mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza esse momento de estarmos nos conectando com os nossos irmãos, levando uma mensagem para que possamos refletir, para que possamos estudar e, dentro daquilo que nos é possível, colocar em prática no nosso dia a dia. Antes mesmo de iniciarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos para, como é de praxe na atividade espírita, realizarmos uma prece de abertura do nosso trabalho, convidando os nossos irmãos para elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos sustenta na realização dessa tarefa, que possamos, sob a égide do nosso Mestre Jesus, podermos realizar a nossa reflexão, estando cada um de nós receptivos para aquilo que será abordado aqui, e como dissemos inicialmente, que dentro daquilo que nos é possível, possamos colocar em prática em nossa caminhada e mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa breve prerrogativa a Deus nosso Pai, então, nós gostaríamos de lembrar aos nossos irmãos, citar aos nossos irmãos, que o tema o qual nos foi sugerido para para o nosso estudo essa noite, é cidadania com caridade. Ele está lá contido na obra Por uma Vida Melhor, de Richard Simonetti. Então, Richard Simonetti, e essa obra, lembrando, é uma obra que circulou no Clube do Livro, e, naturalmente, estamos vendo um capítulo apenas dela, como dissemos, Cidadania com Caridade. Aqueles irmãos que desejarem ler o livro todo, se aprofundar na questão, ele circulou no Clube do Livro e está com os irmãos que fazem parte do clube. Então, como dissemos, a obra é de Richard Simonetti, né? Foi um dedicado trabalhador, entre outras, na área doutrinária e filantrópica do movimento espírita, além de ter escrito algumas obras, algumas literaturas, como o caso da obra que acabamos de citar, Por uma Vida Melhor. O objetivo desse estudo, então, é como o próprio título da obra sugere, Por uma Vida Melhor. É realizações para que tenhamos uma vida melhor, uma vida mais pacificada, a partir do momento que tudo aquilo que colhemos em termos do nosso presente é as consequências daquilo que semeamos no passado. E aquilo que estamos realizando no presente é as consequências que enfrentaremos, haverá as colheitas que teremos que realizar no futuro em relação à semeadura atual. Então, é bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação, de forma que possa nos proporcionar uma existência, né, mais exitosa e, por conseguinte, com menos dificuldades. E para que isso seja possível, né, o autor nos chama a atenção para certos aspectos que devemos estar atentos nesta busca. Então, é como toda a reflexão, né? O objetivo principal é nos mostrar caminhos que possam nos levar à nossa felicidade, e esses caminhos existem, o Mestre nos deixou, e na realidade está ao nosso alcance, dependendo naturalmente, única e exclusivamente, do nosso esforço, da nossa boa vontade, do nosso interesse, a nossa dedicação em atingir, em buscar esses objetivos, né? O autor inicia, então, definindo que cidadão é o indivíduo consciente de seus direitos e de seus deveres perante a sociedade, que, quando exercida pela população, a cidadania promove o bem-estar social a partir de deveres
e direitos elementares. Então, basicamente, o autor vem nos colocar essa situação, caracterizando, então, né, a nossa cidadania como o cumprimento dos nossos deveres dos nossos deveres e usufruir dos direitos que são inerentes à cidadania que nos referimos. Né? E aí ele nos cita alguns exemplos de deveres. Naturalmente existem outros, mas alguns apenas para que a gente possa ter uma verdadeira noção daquilo que diz respeito à nossa cidadania. Respeitar as filas que tivermos, né, quando respeitar as filas quando tivermos que enfrentá-las, né? Então, muitas são as situações que muitas vezes, pela pressa, enfim, pela falta de paciência, queremos levar vantagem, né, em relação a quem está já aguardando, mas que a gente tenha essa consciência, então, de respeitar as filas nas quais quando elas estiverem naqueles locais em que realizamos as nossas atividades. Então, não jogar detritos em via pública é outro dos nossos deveres, não sonegar impostos, não desrespeitar o sossego alheio, não causar nenhum dano à propriedade de terceiros, não fazer nada que prejudique o nosso próximo. São alguns exemplos, naturalmente é infinita, em número bem acentuado a quantidade dos nossos deveres, mas apenas para a gente ter uma noção, alguns que citamos que o autor nos coloca. E exemplos de direitos, citaremos também alguns, saber como funcionam e como recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, associações de classe, assistência judicial, médica e psicológica, né? São alguns dos nossos direitos, né, que caracterizam, como dissemos, aquilo que caracteriza a nossa cidadania, o conjunto de deveres e direitos de todo cidadão. Então, é sem dúvida conquista inestimável no relacionamento social. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, atingir a nossa cidadania, então, é uma conquista inestimável, é algo de fundamental importância para o relacionamento social. Mas percebe-se que falta alguma coisa, nos diz o autor. Então, há uma constatação de uma falta, e, na realidade, no decorrer da nossa reflexão, a gente vai vendo, a gente vai abordando essa questão de não nos limitarmos apenas aos nossos direitos e aos nossos deveres. Né? E o próprio tema da nossa reflexão nos fala, que é a questão da cidadania com caridade. Né? Ao perceber, então, que nos falta é a questão da cidadania, da caridade na cidadania, né? Então, é algo importante que a gente nunca deve deixar de lembrar, porque o mestre falava muito nessa questão, ele dava muita ênfase, chegando ao ponto de nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, não basta ter consciência dos direitos e deveres, porque se mal orientada, a cidadania pode originar a exaltação do egoísmo, gerando problemas entre indivíduos e coletividades. Então, não é apenas necessário que tenhamos consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. Temos que colocar aquele ingrediente a mais que o mestre sempre colocou, como dissemos, a necessidade de, em tudo aquilo que fizermos, colocarmos aquela pitadinha de caridade que realmente vai temperar as nossas ações, naquela condição de nos possibilitar, nos dar a possibilidade de nos tornarmos espíritos melhores. Então, é preciso temperá-la com a caridade, como nos é colocado. Em um casamento, por exemplo, vamos citar algumas situações, né? E aquilo que deveríamos fazer para que esta situação de caridade possa estar presente, fazendo com que verdadeiramente a cidadania seja vivenciada na sua íntegra, né? Com aquela questão que muitas vezes esquecemos, que é pôr a caridade nessas questões. Então, como dissemos, em um casamento que enfrenta questões de incompatibilidades, né? Os cônjuges têm o direito de providenciar uma separação.
Naturalmente, é um direito que eles têm a partir do momento que enfrentam dificuldades insuperáveis, né, nesse relacionamento, dispostos a assumir seus deveres no cuidado dos filhos, distribuindo a atribuição. Então, nessa situação, num casamento em dificuldade, nós vamos ter a oportunidade de observar tanto os nossos deveres, os nossos direitos, o direito de poder haver a separação, assim como os deveres, né? Né, no cuidado dos filhos, né? E através da distribuição entre ambos das missões correspondentes, das atribuições correspondentes à responsabilidade, aos cuidados com os nossos filhos, se porventura os tivermos, né? Então, não obstante, haverá problemas. E isso, naturalmente, a gente percebe que numa situação de relacionamento com dificuldade, em que haverá necessidade, em que haja a necessidade de uma separação, os problemas existem, né? Isso é da realidade de um relacionamento. Então, um lar que se dissolve, ele é sempre traumatizante para os filhos. Então, os filhos são verdadeiramente as grandes vítimas dessa situação da separação dos casais. Então, a gente tem que estar atento a essa questão. E aí o autor nos questiona da seguinte forma: não seria interessante tentar superar as diferenças, visando o bem-estar das crianças? Então, como dissemos, numa separação haverão dificuldades, haverão problemas, sofrimentos, dores, e principalmente, se já para o casal existe, imaginemos nós para as crianças e adolescentes, que naturalmente são fases complexas, são fases em que, na normalidade, as crianças e os adolescentes já enfrentam dificuldades numa situação de normalidade. Agora, imaginemos nós numa situação de separação, de litígio entre o casal, o processo de separação. Verdadeiramente é um fator que vai contribuir de forma decisiva para o surgimento de situações de dificuldades em termos psíquicos, em termos morais, muitas vezes até, né? Mas principalmente psíquico, né? Para as crianças, para os adolescentes, filhos desse casal que se separa. Então, outra situação que nos é abordada pelo autor é que um motorista que causa um acidente, gerando prejuízos a outro proprietário, que pensa em procurar a justiça para ser ressarcido, mas percebe que se trata de uma pessoa desprovida de recursos financeiros e precisa do veículo para trabalhar. Então, ele questiona: não seria o caso de relevar? Então, e aqui entra nessa situação, naturalmente, temos o direito, quando vítimas, por exemplo, de alguém que bate em nossa traseira, de alguém que corta uma preferencial, havendo uma colisão, causando prejuízo, principalmente material, né? Então, naturalmente que há aquela tendência, e há um direito, a partir do momento que estamos certo no aspecto do cumprimento das leis de trânsito, aquele que causa aquele acidente e, por conseguinte, os prejuízos, se responsabilizar, né, pelos prejuízos causados a terceiro. Mas e a gente, ao tomar conhecimento das circunstâncias, muitas vezes aquele que, como dissemos, gerou aquele acidente, ele tem dificuldades financeiras, ele depende daquele veículo que poderia, muitas vezes, ser utilizado para custear as despesas causadas, né? Então, será, como diz o autor, que não seria o caso de relevar, de facilitar, digamos assim, se não de perdoar totalmente a dívida, mas pelo menos facilitar para que ela possa ser paga de forma parcelada, enfim, buscar aquele acordo caracterizando, né, a cidadania com caridade, de forma a que não sejamos tão drásticos, e muitas vezes temos a dificuldade de nos colocar no lugar do nosso semelhante, a partir do momento que temos dificuldade de usar da empatia, ou seja, vivenciar a dificuldade. Quem pode afirmar que nunca, em momento algum, não cometeu ou cometerá um ato de desatenção?
né? De cortar uma preferencial, estar um tanto desatento, vindo a colidir com alguém. Então, é algo que facilita as relações dos seres humanos a partir do momento que temos a capacidade de nos colocar no lugar do nosso semelhante, para que possamos entender as dificuldades vivenciadas por alguém em um determinado momento. Né? Então, é importante a gente ter em mente essa questão, de formas a sermos compreensivos com os outros, para que também, em um momento como dissemos, em que nós nos encontrarmos em situação de dificuldade, alguém possa ter o mesmo sentimento, a mesma ação para conosco. Né? Então, o autor aborda a questão de que a Europa, onde o conceito de cidadania está bastante desenvolvido, né, vive sérios problemas de xenofobia, que diz respeito à rejeição de imigrantes sob a alegação de que conturbam um relacionamento social e inflacionam a procura no mercado de trabalho. Então, naturalmente, que em função de hábitos culturais diferentes um dos outros, né? Aquele que chega a um país muitas vezes tem dificuldade de se adaptar à nova realidade, a hábitos, enfim. Mas normalmente se é muito intolerante com quem está chegando, né? Além da questão também do trabalho, da procura, enfim, do inflacionamento do trabalho, e, por conseguinte, aí se tornar mais escasso, inclusive para quem é daquele local. Então, é importante a gente estar atento de, como dissemos, se colocar no lugar do outro, ter paciência, ter empatia, né? Nunca esquecendo que um dia poderemos ser nós, que estaremos numa situação de dificuldade como aquele a quem estamos tentando fechar as portas para que possa buscar a sua dignidade e buscar uma condição de vida melhor, né? Então, conflitos violentos surgem a partir dessa visão negativa. Então, naturalmente, quando agimos e vemos dessa forma essas questões, há uma tendência de haverem conflitos, né? E conflitos violentos, situações difíceis de serem superadas. Mas, como dissemos, é importante a gente sempre ver a questão da caridade nas mais diversas situações vivenciadas, e o nosso tema aqui hoje, a cidadania com caridade. Então, não seria melhor uma convivência pacífica, com programas educativos que ajudem os imigrantes a se ajustarem ao país que os acolheu? Então, vejo que as soluções existem. Lógico que depende da boa vontade, do interesse, a caridade, como o mestre sempre colocou, a gente sempre salienta essa necessidade de que venhamos a ter paciência, de ter o entendimento e a compreensão das dificuldades dos nossos semelhantes, que é algo que é muito difícil de nós exercermos, de nós executarmos, porque nós somos muito egoístas, né? Nós só pensamos naquilo que diz respeito aos nossos interesses, aquilo que nos interessa. O do nosso semelhante é uma tendência muito grande de relegarmos a segundo plano, né? Então, outro aspecto abordado pelo autor é a questão do ódio racial existente entre o povo judeu e árabe, que defende seus direitos até as últimas consequências, partindo para agressões mútuas, sem considerar as consequências que estão produzindo, o sofrimento que impõe a si mesmos. Então, essas questões raciais, naturalmente, a gente citou os árabes, né, e os árabes e os judeus, mas, na realidade, se a gente for analisar, ela é uma realidade que diz respeito a muitos povos, a muitas etnias, a muitas divergências, né? E é importante a questão de estarmos atentos a essas situações, né? Buscando sempre evitar o conflito, buscar a harmonização. É como o mestre disse, se a gente for analisar, e naturalmente não tem como a gente não citar o mestre como exemplo no questionamento ou na solução das dificuldades vivenciadas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os nossos semelhantes, e que, naturalmente, a definição do mestre, né, como mestre, modelo e guia da humanidade, não tem como citá-lo nas mais diversas situações em que encontremos dificuldades na convivência com os nossos semelhantes.
E questiona, né? E questiona-se, então, não seria interessante ambos os lados pensarem nas carências recíprocas, dispondo-se ao diálogo e à negociação, ao invés de se agredirem até a morte? E essa questão da agressão até a morte é algo que não é distante daquilo que se vê, porque acompanhando os noticiários em relação aos conflitos, principalmente dos árabes e judeus, a gente vê essas questões que praticamente duram, pelo menos desde a época que eu era criança, ouvindo essa questão desses conflitos, mas não se limitam apenas a esses povos, né? É algo mais abrangente e, naturalmente, são oportunidades que nos são dadas da convivência fraterna, de o quanto nós podemos dar para dificultar os relacionamentos, enfim, para que possamos viver melhor, né? Como é o título da obra a que estamos nos referindo, por uma vida melhor. Então, veja que essas situações são muito reais, não é uma questão pura e simplesmente teórica, é a realidade do nosso dia a dia entre muitos povos que encontram muita dificuldade para a sua convivência pacífica, né? Então, é abordado também a questão do Iraque, divergências entre sunitas e xiitas, galhos de uma mesma árvore, né, no islamismo. Empenham-se em furiosos combates para defender seus direitos em nome de Allah. Então, combates religiosos, né, mesmo, mesmo segmento religioso, com algumas derivações e, na realidade, situações complicadas, agressões mútuas, até mesmo assassinatos em nome de Deus, em nome de Allah, enfim, em nome do ser superior, que na realidade deveria, como disse o mestre, mais uma vez citando o mestre como nosso modelo e guia, nosso exemplo, né, que devemos amar os nossos inimigos. Então, veja, se a partir do momento que temos que amar até os inimigos, imaginemos nós, as pessoas, por questões de diferenças religiosas. De maneira nenhuma justificariam agressões e até mesmo assassinatos, o que é muito comum a gente ouvir, acompanhar através das mídias, né? Se buscassem um entendimento, morte e desolação seriam evitados. Vejam que é a falta de humildade, a falta da capacidade de se doar, de renúncia própria, né? Mas, na realidade, haverão consequências, como dissemos, em relação às ações que realizamos. Se boas essas realizações, essas ações, as consequências serão no mesmo sentido. Se más, igualmente, no sentido, essas reações serão no mesmo sentido que as ações foram realizadas. A partir dessas constatações, não basta reivindicar direitos e exaltar deveres. Então, a gente vê que realmente só direitos e deveres, né, não basta. Há necessidade daquele algo mais. Então, torna-se indispensável exercitar a caridade, o pensar no outro, sem o que jamais haverá paz na sociedade humana. Então, a paz é a partir da caridade, a partir da nossa capacidade de compreender, de nos doar, de abrir mão de algo que seria em nosso benefício, em benefício do nosso semelhante. E, verdadeiramente, quando assim agimos, estamos investindo por uma vida melhor, em dias melhores para o nosso futuro, como dissemos, porque atualmente colhemos as consequências daquilo que já realizamos, como dissemos anteriormente, e o que estamos realizando é exatamente aquilo, enfrentaremos as consequências das realizações atuais. Então, o autor relata que nos Estados Unidos, onde o conceito de cidadania, né, está largamente difundido, exaltando-se a consciência de direitos e deveres, a sociedade está estruturada em torno de sindicatos, organizações não governamentais, as ONGs, né, e fundações. São todos empenhados nesse propósito, ou seja, de valorização, de difusão e do conhecimento da cidadania dos cidadãos, né? E
Contrariamente, né, onde a cidadania está mais difundida, mais numerosas são as ações judiciais. E aí a gente percebe que, apesar dessa difusão, desse conhecimento, dessa busca, né, da sua cidadania, as, teoricamente, a partir do momento que convivêssemos, puséssemos em prática a nossa cidadania, ou seja, respeitando, cumprindo os nossos deveres e buscando cada um os seus direitos, né? E cada um respeitando o direito do outro, e a gente sabe que o nosso direito vai até onde começa o direito do nosso semelhante, seria para ser automaticamente dificuldades autossolucionadas. Mas, no entanto, como vimos, são altos os casos de busca da justiça, né? As questões judiciais em relação a essas questões. Então, o autor nos cita que nos Estados Unidos os serviços médicos e odontológicos são caríssimos, em virtude dos profissionais de saúde serem obrigados a fazer seguros altíssimos para atender às ações indenizatórias, movidas por pacientes insatisfeitos com o atendimento ou se sentirem prejudicados em relação a alguns procedimentos cirúrgicos. Então, vejo que isso resulta em um custo elevado para os demais membros da sociedade. Naturalmente, para aquele que possui recursos, são abastados em termos financeiros, né, a questão não é tão grave. O grande problema é esse custo elevado refletir naquelas camadas com mais dificuldades econômicas, né? Então, o autor ele nos relata que há um emaranhado de reivindicações e interesses dos advogados, em decisões que acabam acontecendo na exaltação dos direitos dos cidadãos. Então, naturalmente, havendo interesses, né? Então, superinflacionam essas indenizações, causando todas aquelas situações de dificuldades que acabamos de citar. Então, é relatado, né, que uma senhora, por ter se queimado com uma xícara de café quente derramada em seu colo, o cliente processou uma rede de comida rápida, recebeu 3 milhões de dólares de indenização. E o detalhe, meus irmãos, ela própria, descuidada, derramou o café. Vejamos o quanto isso é complexo quando essa questão da cidadania parte para a questão do cunho egoístico, principalmente da questão dos direitos, né? Então, causando obrigações em determinados segmentos da atividade econômica que geram esses prejuízos. E o quanto isso encarece o custo das coisas a partir da prevenção em termos dessas situações anormais, digamos assim, ou exageradas, né, que é o termo mais adequado, em função da utilização da sua cidadania. E ele cita outro exemplo. Uma senhora recebeu 780 mil dólares de indenização de uma loja de móveis por ter tropeçado numa criança que corria solta pela loja. Na queda, fraturou o tornozelo. Veja o detalhe. A criança era filho da cliente. Era filho da própria pessoa que recebeu aquela indenização altíssima. Então, vejamos o quanto a questão da caridade, quando não presente em determinadas situações, e o tema que estamos vendo, né, é a cidadania e a caridade, ou a caridade com cidadania com caridade, né? Então, o quanto, quando o egoísmo está muito presente, as dificuldades que gera. Mas é importante, a doutrina espírita nos deixa muito clara a questão de que toda ação gera uma reação. Então, muitas vezes, em determinados momentos da nossa caminhada, nós passamos por dificuldades que não conseguimos compreender exatamente em que circunstâncias elas acontecem. E muitas vezes consideramos culpados pelas dificuldades que estamos passando, os nossos semelhantes, aqueles que estão conosco na caminhada, Deus, enfim, sempre achamos um culpado, sendo que em determinadas situações acontecem casos como esse. Então, na realidade, outras tantas situações como essa são citadas pelo autor, que não citaremos para não nos alongarmos,
além daquilo que é necessário. Mas os exemplos citados já nos dão uma noção do o quanto, muitas vezes, a cidadania exercida sem a caridade é resultante em prejuízos para a sociedade como um todo, quando, na realidade, era para uma convivência pacífica, por uma vida melhor, como dissemos, é o título da obra a que estamos nos referindo, né? Então, o exacerbamento dos direitos individuais na exaltação da cidadania acaba gerando problemas, né, dessa natureza, que criam dificuldades para o relacionamento social. Não tenhamos dúvida que, quando essas situações acontecem, há uma questão de dificuldade, né, para o relacionamento social. Há uma situação de anormalidade, digamos assim. Então, nos é colocado que não basta cogitar de direitos pessoais ou respeitar direitos alheios. Entre um e o outro é fundamental a introdução da caridade, para que, pensando no outro, não minimizemos nossos deveres, nem maximizemos nossos direitos. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que há uma tendência natural no ser humano de minimizar os seus deveres, melhor dizendo, e maximizar os direitos. Um exemplo daquilo que acabamos de ver é o exemplo exatamente dessa situação. Inclusive, como dissemos, existem outros casos também que chamam a atenção, que assustam pelas características, né? E é interessante quem não leu a literatura, então, possa fazê-lo, porque vai tomar conhecimento de outras situações que realmente o autor relata na obra. Então, pensando assim, entendemos por que Jesus dizia no Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar por ti e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquilo que fizer que lhe emprestes. À primeira vista parecerá absurdo o comportamento dessa natureza, possível de nos causar prejuízo. Mas tudo muda de figura se aplicarmos a caridade nessa situação, e pensar no outro, nas suas necessidades e limitações, com o que nos livramos dos males maiores relacionados com o ódio, o ressentimento e o rancor. Então, basicamente, se a gente conseguir trabalhar essa questão que estão relacionadas, né, aos sentimentos desajustados, como o autor cita o ódio, o ressentimento, o rancor, a tendência é nós, como dissemos, semear para o nosso futuro semente de amor, de entendimento, de compreensão, e não tenhamos dúvida que as consequências das ações boas, como já dissemos, são coisas boas. E, naturalmente, para as coisas ruins, são coisas comprometedoras, são dificuldades, sofrimento e dor. Então, é importante a gente ter em mente que tudo está relacionado àquilo que realizamos. Então, tenhamos sempre em mente essa questão. Então, na ótica do egoísmo, não fazer acordo algum é melhor do que um acordo insatisfatório. Na ótica da caridade, um acordo insatisfatório é sempre melhor do que um acordo. Então, é sempre bom a gente pensar no próximo, é sempre bom a gente pensar no outro. E, teoricamente, tenhamos algum prejuízo. Mas, na realidade, é um investimento que estamos fazendo. E aquilo que fizemos com caridade, como já dissemos, tende a melhorar as ações edificantes, as boas consequências. E para concluirmos, meus amigos, importantíssima necessidade de usarmos de empatia e de caridade, nos colocando no lugar do nosso irmão nesse tipo de demanda. Né? Pensarmos que poderemos nós, não que estejamos agindo com interesse,
mas que sejamos nós um dia necessitados de compreensão, necessitados de amparo, de assistência, de compreensão daqueles que estão conosco na caridade. E a partir do momento que as nossas ações forem pautadas desta forma, com certeza estamos semeando, colocando no nosso tempero da vida sementes que serão motivos de felicidade para nós no futuro presente e das próximas reencarnações. Meus irmãos, era o que tínhamos para a noite de hoje. Que possamos refletir, analisar e, naturalmente, dentro daquilo que nos for possível, colocar em prática. Porque, como dissemos, é a semeadura para nossos dias futuros, tanto desta quanto das próximas reencarnações. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco, que todos tenhamos uma boa noite. Que assim seja.